Olá, gente de Deus. Estamos iniciando mais um Bleacast, episódio que é teológico. E eu estou aqui com duas feras brabas aqui. Johnny Júnior, Kaique Farias. Hoje nós vamos falar sobre o profeta menor Zacarias. Você conhece ele, Kaique? Rapaz, um cabo bom. Vamos falar um pouco a respeito desse profeta maravilhoso, marcante no Antigo Testamento. E está aqui do meu lado, o pastor Johnny. Eu achei que você ia dizer que era colega do Mussum. Não. Vamos falar sobre o profeta Zacarias mesmo. Ele era famoso, né? Essa coisa, né? Juntou com o Mussum, ficou famoso. Profeta Zacarias. Bom demais, Johnny. Pastor Marcos, é bom demais estar aqui, viu? No Blackcast, participando. Eu fico feliz, Johnny. O Johnny é uma das mentes brilhantes. Você sabe da minha admiração que eu tenho por você. Eu tenho muita admiração pelo senhor. Você é um cabeção. Por Vossa Excelência também, pelo Kaique Farias, hebraísta. Kaique sabe falar vários idiomas, inclusive o hebraico. Sim, é verdade. É verdade. Na minha cabeça eu sei muitos. Faz o jabá do seminário que vai ter. Verdade. Povo de Deus, dia 16 de setembro, agora, a partir das 16 horas, haverá um seminário bíblico aqui na nossa igreja de Assembleia de Deus, Jardim Goiás, próximo ao Shopping Flamboyant. Haverá 2 palestras. Pastor Johnny irá falar sobre Trindade e as Escrituras. E eu irei falar sobre a história do hebraico bíblico e a formação estrutural também do hebraico no Antigo Testamento. Você está convidado, tá? São vagas limitadas e a inscrição apenas R$ 25. Sábado, dia 16, a partir das 16 horas. Convide seus amigos e pode vir, que tenho certeza que a gente vai crescer muito na palavra do Senhor. Deus abençoe. Não combinei com o Kaique não, mas se ele concordar, a gente já vai pôr aqui. Kaique, você tem um e-book falando sobre os reis de Israel. Muito importante. Eu li o e-book seu, achei fantástico. Conhecimento absurdo mesmo. Lá, a gente poderia abrir lá no Instagram. É possível, né, Damaris? Lá pelo link do Instagram, a gente ter um lugar onde vai lá e faz a compra, faz o download. É possível, né? É possível. Vamos. O que você acha, Kaique? Bênção, pastor. Vai ser bênção demais. Disponibilizar para a turma aí, pode ser? Bacana. É um tema, legal. É uma então história sobre todos os reis de Israel. É Israel e Judá, a divisão. Dá um pouco de spoiler aí. Esse e-book, na verdade, ele é fruto de um livro que eu estou escrevendo. Ele conta todas as histórias, a formação da monarquia e a teocracia do reino de Israel, a divisão do reino, e fala sobre todos os reinos de Israel e de Judá em ordem cronológica, incluindo as biografias de cada rei. Né, em ordem cronológica, quantos anos reinou, em que época que nasceu, se esse rei era ou não um rei da vontade do Senhor. Bem bacana o livro. Dá um entendimento bem bacana na questão ali do Antigo Testamento pra gente. É bem resumido. E dá pra gente ter um entendimento bom a respeito do reinado. Você vai liberar 0800? 0800. O e-book é totalmente 0800. Você pode entrar, você pode baixar o e-book e totalmente você pode estudar lá. E esse e-book é o fruto de um livro. Vai vir um livro mais completo, mas esse e-book é totalmente grátis. Aí fala um pouco sobre o livro. O livro que você está fazendo é sobre o quê? Porque parece que é só um capítulo, isso? Esse e-book, ele tem apenas, se não me engano, 20 páginas, mas o e-book é um e-book um pouco mais estruturado, com em torno de 150, e ele vai, né? Um livro, e ele vai vir algo mais consolidado, mais detalhado, mais específico. O e-book, ele não tem toda a biografia completa dos reis, mas está tudo datado, com o ano que reinou, a época que reinou, o profeta que era contemporâneo, o profeta da época, bem bacana, isso dá para você entendimento. Hein? Bom. Cronologia. É maravilhoso, é maravilhoso. Vamos falar então, Johnny, Zacarias, já que ele está falando, você vai dizer e o Kaique vai falar se está certo ou se está errado, Johnny, porque Zacarias está profetizando em qual reinado? Zacarias está profetizando depois do cativeiro, né? E contemporâneo a Ageu, que é um período de reconstrução. A gente aí já está entrando até na questão da chamada teologia do segundo templo, que pra gente, brasileiro, um pouco assim, isso não faz
tá fora do nosso esquadro esse campo de visão, o significado de um templo destruído e de um templo reconstruído. Será que isso provoca uma mudança teológica? Provoca. Provoca muitas mudanças. Provoca uma mudança no imaginário até. Então, Zacarias está nesse período. Um período de reconstrução. Aquele templo salomônico foi destruído. Eles foram levados cativos. Ficaram 70 anos forçados a guardar os sábados que eles não guardaram. É verdade. Né? É verdade. Fizeram um descanso forçado, né? E agora é um período de reconstrução. E então aquela geração, quem sobreviveu daquela geração e está vendo um templo, se comparado ao antigo, muito medíocre, né? Kaique, assim, em termos de grandeza, a situação, o mal no mundo, né? Cosmopolita, agora persa, né? Medo persa. A gente está nesse período, medo persa. Os babilônicos já passaram. Dário, né? Tem uma discussão sobre a identidade de Dário, Xerxes, Artaxerxes. Tem gente... Porque Dário também... Existiram vários Dários. Não foi só o Dário que é citado no reinado Medo-Persa. Há uma divisão também. Assim como Xerxes, de Artaxerxes, era como se fosse uma nomenclatura de título. Dário também. Então tem Dário são normal, nomes de Dário trono, primeiro, né? Isso, são nomes de trono. Nome que era recebido a partir que era colocado mesmo como rei. Então a pessoa recebia como se fosse um título. Inclusive, tem uma discussão meio curiosa que recentemente eu acompanhei, tem um autor aí que defende essa visão, né? É o James Jordan, é um grande biblista, mas ele defendeu uma tese controversa de que seriam a mesma pessoa. O Assuero de Esther, o Dário de Daniel, era tudo a mesma pessoa. Bem controversa essa Não visão. faz muito sentido, nem cronologicamente, né? Eu também não tendo a pensar que eles são a mesma pessoa. Mas por causa dessa questão dos nomes de título, né? Longânimos, Dário Longânimos, né? Mas enfim, é esse período que a gente está falando, o período persa e uma teologia do segundo templo. Ageu chega para despertar o povo referente à reconstrução do templo, que estava ainda nos fundamentos. Nos fundamentos. Então ele antecipa Zacarias. Ele chega, esse despertamento de fato houve, né? Ele fala para lideranças e as lideranças começam a despertar. Ele fala também para o povo, né? A profecia dizendo: você tem casas maravilhosas e a casa de Deus está em ruína. Ele fala para o povo, dizendo para o povo: olha, Deus tem abençoado vocês, prosperado vocês, mas toda essa prosperidade não está resultando em bem-estar para vocês. E o povo começa a despertar depois de 18 anos mesmo. Esse despertamento ocorre mesmo. Acontece, né? Acontece. Aí vem Zacarias agora, e eu penso que uma das mensagens centrais de Zacarias é esse templo sendo construído, gerar santificação para o povo. Gerar uma mudança também no povo. A vida do povo, né? Na vida do povo, né? Então, para o cristão, eu vejo uma simbologia muito forte nesse segundo templo também. É algo que a gente, assim... como eu falei, não é algo assim muito significativo para o nosso imaginário, porque a gente não sofreu esse exílio. A gente não sabe o significado para uma civilização, né, Kaique? Sofrer um exílio. Realmente. Qualquer... E várias vezes, né? Tem um histórico. Tem um histórico. Quando a gente percebe histórias de povos que, por exemplo, entraram em guerra, esses povos europeus, já viu como que as pessoas são assim amadurecidas com essas situações de guerra, verdade, de exílio, de opressão, né? Então, a gente não está muito assim. Mas, por exemplo, Jesus Cristo usa a teologia do segundo templo para ele, tipificando a ressurreição dele. Olha como isso é interessante. Sim, interessante. Porque o primeiro templo morreu e aí ele ressuscitou. Sim. E a glória foi maior no segundo templo, segundo diz Ageu, né? Exatamente. Até porque a gente teve aula sobre Ageu
né? E nós falamos sobre isso. A expressão hebraica que de fato que aparece em Ageu 2:9 não é a glória da segunda, é a glória da última, tipificando e apontando para Cristo. Que Cristo ressurgiria com uma glória maior. Né? Essa glória é manifestada e falada pelo próprio Deus no Monte da Transfiguração para os discípulos. Sim. Né? Uma antecipação da glória que viria de fato. Então, quando Jesus passa pelo templo, na verdade não é templo de Herodes, era o templo de Zorobabel ainda que estava sendo reformado, né? Estava sendo um pouco aumentado lá. Ainda não era aquele templo. Não era aquele templo. Os discípulos passam no templo de Herodes e falam que era o templo construído inicialmente por Zorobabel e falam, nossa, que templo maravilhoso. E Jesus profetiza. E demorou muito tempo para chegar naquele nível. Isso. Né? Aí Jesus profetiza, não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque ali já não era mais o sentido do templo de fato. Porque Cristo estava apontando tudo para ele. Quando Cristo vem, Jesus coloca a profecia toda apontada para si. Né? Tanto o templo quanto a glória do templo. Isso faz muito sentido na vida de Cristo, né? Sim. Porque na encarnação de Cristo, lá em Romanos 8, Paulo diz que ele vem em semelhança de carne pecaminosa. Sim. Né? Só que após a ressurreição, até o Antigo Testamento, o Novo Testamento, aliás, usa o termo glorificado. Sim. Quando o Filho do Homem for glorificado. E esse glorificado é a ideia do último templo. Sim. Do templo que passou por uma glorificação. Então Jesus Cristo, depois da morte, Legal. ele ultrapassa a glória que eles viram na primeira, né, no primeiro estágio que ele estava, né, encarnado, né, em semelhança de carne pecaminosa. Eles viam um professor nazareno, só que eles viam uma primeira parte do estágio da glória. João diz, nós vimos a glória do Filho de Deus. Né? Aí ele falou, se vocês destruírem esse templo, em 3 dias eu vou reerguer ele. Apontando para ele. E quem que era Zacarias? Zacarias, um profeta. Não era o amigo do muçulmano. Não era. Não foi ele que era Tem amigo muitos, do Didi. tem muitos brasileiros que só conhecem. Só conhece o nome por causa disso, né? É verdade. Um profeta, tudo que indica que é jovem, né, pastor Marcos? Um profeta jovem. Ageu já era um profeta velho. Já era mais isso, velho. Mais velho, né? Porque pelo que a gente começa a ver de Tem Ageu, uns textos em Zacarias que parece que ele é chamado de jovem. Sim, que Deus fala era que um profeta Deus, mais jovem. Era colega de Ageu. Pode-se dizer que era colega contemporâneo, né? E mais jovem. E assim, e Zacarias de fato é contemporâneo de Ageu. Ele pega uma fase da profecia de Ageu, porém, só que a profecia de Zacarias ela inicia um pouquinho depois da profecia de Ageu. Ageu, de fato, é o primeiro profeta pós-exílico, né? Ele vem ali em 520, ainda no reinado de Dário, do Persa, após a liberação. Ele é o primeiro pós-exílico. Ele é o primeiro, após porque, na verdade, teve, assim como teve 3 incursão da invasão da Babilônica em Judá, teve também 3 retornos. E o primeiro retorno começa em 538, com a autorização de Ciro. Teve 3 incursões e 3 retornos. E é por isso que o tempo do exílio ele dá um pouquinho mais do que 70 anos, né? As pessoas julgam 70 anos pela destruição do templo e pela reconstrução do templo, dá 70. Mas até a volta da terceira volta dá um pouco mais do que 70 anos de cativeiro. Então, Zacarias aparece exatamente um pouquinho ali, aproximadamente uns 4 anos depois de Ageu, mas ainda mais ou menos ali próximo a 520, 517 a.C. São contemporâneos e o legal é que Zacarias também era um profeta, considerado um profeta sacerdote. Então ele tinha um entendimento a respeito da lei. Tá? Ele tinha um entendimento da lei, de como que era o templo, então ele é um profeta sacerdote. Esse tempo de reconstrução também, eu vejo algo interessante nisso, porque uma das visões de Zacarias é que Deus, ele é um reconstrutor. Mas esse profeta, ele é bom de visão, né? Ele fala que Deus, ele fala quantas visões tem lá? Tem 8 visões. 8 visões. 8 visões. 8 visões. São muitas. Pra mim já é muito, né? É muitas visões. Você já teve visão, Você falou que tem uma matemática. Já tive uma visão. Tem uma matemática no livro. A gente tava falando aqui, tem uma matemática nesse livro. A matemática é 8, 4, 2. 8 visões, né?
especialmente nos primeiros capítulos, até o capítulo 6, 8 visões. Depois você tem 4 profecias ou palavras, né? Que Deus está ministrando palavras, mensagens, né? E aí, 2 advertências durante o livro. 2 advertências, para não errar. Eu vou poupar de você falar as 8 visões. Não, pelo menos falar algumas aí. Tem a visão de um cavalo vermelho na murta, Versículo 8 do capítulo 1. Aham. Tem a visão de Zorobabel. Não, mas essa parte aí o ouvinte vai falar, tem uma visão do cavalo vermelho. O que significa isso? Não, interessante, porque João no Apocalipse, tudo indica que João, ele recebe a influência de todo o profetismo hebraico do Antigo Testamento. Toda. Né? Muitas das visões de João no Apocalipse são influências do Antigo Testamento hebraico. Inclusive em Zacarias. Um dos textos é esse, né? Né? Essa visão desse cavaleiro entre as murtas. É claro que, pelo fato de ser vermelho, lá Zacarias não fala sobre guerra exatamente. Né? Mas outros textos no Antigo Testamento são interessantes para falar nesse assunto. Até porque essa ideia de uma escritura escatológica... Eu tô olhando muito pra câmera, tô achando que tô na TV. Essa ideia de um escrito escatológico, ela nem é pertencente a Israel. Né? Outros povos mais remotos escreveram escatologia. Literatura apocalíptica. Essa literatura, essa ideia de escrito apocalíptico. Mas é tão interessante que faz a menção do cavalo vermelho e representa, de fato, Deus vai estar proferindo um juízo de fato. Uhum. E o cavalo vermelho ele vem com essa comparação de um julgamento divino. Uhum. Por mais que os profetas pré-exílicos e os que acontecem durante o exílio, quanto Ezequiel também e um pouco de Jeremias, ainda há um julgamento que viria. Ainda há um julgamento. Isso é proferido por João Batista, dizendo que o machado estava posto à raiz das árvores. Né? Então há um julgamento. Apesar dos profetas proferirem o dia do Senhor como sendo um julgamento das nações sobre Israel, ainda há um julgamento. Ainda há um julgamento. E o julgamento por isso que essa visão retorna no livro de Apocalipse, com João. Né? Apesar do Novo Testamento ser escrito no grego, na mente, aparentemente na mente grega, ela é desenvolvida totalmente no coração, numa ideia, numa cultura hebraica. Porque até quem está escrevendo é um judeu. É um judeu. Os primeiros discípulos eram judeus. A gente muitas vezes perde esse plano de fundo, né, Kaique, de vista, né? Mas lá, por exemplo, ele encarna essas visões hebraicas, judaicas, né? Num contexto de confronto com o Império Romano. Exatamente. Quando a gente lê o Apocalipse, a gente vê muito esse pano de fundo da igreja e os romanos, né? A questão dos selos, totalmente, né? Uma ideia romana. Então isso está tudo muito incluso na questão cultural. É por isso que a gente precisa estudar os profetas, a Bíblia, com essa visão cultural. E para isso a gente tem ferramentas dentro da teologia, né? Principalmente os profetas menores, eu penso que se a pessoa não entender um pouco o contexto, perde até o sentido do conteúdo. Se você não sabe que essas informações que estão sendo passadas, vamos dizer, de aonde ele está profetizando, para quem ele está profetizando, qual rei, se situar historicamente, é importante demais, né? Ele é muito importante para a compreensão do livro. Eu acho que aí é onde o leitor da Bíblia, que ele não tem um suporte histórico, ele tem dificuldade no entendimento. Cronologia também. Cronologia também. Se bem que agora os últimos 3, nós já temos aí, vamos dizer, meio cronológico. Verdade. Ageu, Zacarias, Malaquias. Tá bem mais fácil, né? Tá bem mais fácil de entender a cronologia. Nesse ponto, Mas outros para trás... Não são. Igual Neemias e Esdras e Neemias, vai tá lá no comecinho da Bíblia, na verdade, está acontecendo próximo, depois disso. Né? Então, por isso que a Bíblia, de fato, ela não está escrita em ordem cronológica. Por isso que o estudo da cronologia bíblica é tão importante. Essa questão da ordem canônica da Bíblia, eu estava percebendo. Zacarias, entre os profetas, né, Isaías é um profeta maior, né, e é tido como um profeta mais messiânico, né, Kaique? Mas Zacarias, como profeta menor, é o maior dos... entre os menores, ele é o que mais fala, né, dessa perspectiva messiânica.
Há muitas perspectivas messiânicas. E aí eu estava me lembrando, Kaique, você como alguém que sabe muito, né, sobre cultura hebraica, judaísmo, a nossa ordem canônica que a gente tem na Bíblia hoje, ela tem uma pretensão cristã. O nosso Antigo Testamento acaba em Zacarias, Malaquias, nos profetas menores. A ordem canônica judaica não é exatamente assim. Não tem nem essa questão de profeta menor. Né? Eu vejo nisso aí um certo sentido. Eu parei para pensar nisso na adolescência, quando eu comecei a perceber que algumas Bíblias tinham uma ordem canônica diferente. E eu acho que a maioria das pessoas pensa que isso é meio aleatório. Cada tradição escolhe alguma coisa. Mas por que a ortodoxia cristã escolheu essa ordem cronológica, terminando em Zacarias, Malaquias, Ageu? Por quê? Porque gera uma expectativa messiânica. Legal. Ficar no final. Sim. O sentimento de um leitor que começou em Gênesis e agora está em Zacarias, lendo profecias. E Zacarias fala, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Ou esse povo anda como ovelha sem pastor. Né? Eu levantarei o renovo justo, diz Zacarias, levantarei. Diga ao sumo sacerdote Josué. Né? Isso é muito simbólico, sobre tudo isso. Né? Sobre Cristo. Você está lendo isso, qual que é a carga que você está tomando? Uma carga sentimental de um messianismo. Né? Eu sei que existe uma outra expectativa, né, Kaique? Você terminar nos escritos. Eu já peguei aquela Bíblia judaica completa, você termina nos escritos, né? Você termina nos escritos. Assim, na Bíblia judaica, na construção do escrito judaico, que a gente chama de Taná, termina nos escritos por um sentido, por um único motivo. Há um misticismo falando de outras coisas, mas o sentido é único. Depois que os profetas, a ordem de profetas, ela termina como um ofício, que há umas divisões, que vem os profetas pré-monárquicos, os profetas monárquicos, que eram conselheiros do rei, vem os profetas de exercício ali em Elias, Eliseu, mas quando passa o cativeiro babilônico, já não existia mais o ofício de profeta. O profeta é reconhecido de fato como um ofício regular na nação de Israel, até porque a nação de Israel estava dividida, estava toda desorganizada. O que o povo faz no cativeiro babilônico? Eles começam a tomar as profecias escritas como esperança de uma escatologia. Então é por isso que é chamado de escritos, porque eles valorizavam a profecia escrita, e a profecia escrita era uma esperança de um dia de fato. É dentro desse contexto que a espera de um Messias é aguardado pelos judeus. Apesar da visão ser totalmente deturpada na época de Cristo, como eles esperariam Cristo, o Messias, né? Como ele chegaria. Porque assim, é até entendível. Israel sofreu tantos ataques de outras nações, então eles queriam um Messias que livrasse ele dessas nações. Então é até entendível. Né? Então, eles tomam nessa divisão canônica do judaísmo, da língua hebraica, como uma profecia escrita de fato. Então, vem isso. E a gente percebe muito isso, principalmente no capítulo 3, no versículo 8 e 9, que há um jogo de palavras na língua hebraica, até porque a construção do nome Josué e Jesus, a gente está falando do latim para o português, ele salva, né? É a mesma coisa. Jesus com Jesus, com Joshua e Yeshua, é a mesma coisa, o mesmo sentido. Então uma profecia dizendo que colocaria diante de Josué uma pedra e daria a Josué vestes brancas sacerdotais. Isso é muito forte. Então assim, simbolicamente, a gente percebe que há uma expectativa. Porque Deus profere o juízo antes do exílio, no exílio. Agora está dizendo um dia de julgamento para as nações e está dando para Israel, calma que vai vir um sacerdote que vai resolver o problema de tudo. E isso é apontado para Cristo. Né? Então a expectativa de fato da construção da Bíblia, tanto da cristã quanto da judaica, é de colocar uma profecia que o povo de Deus, tanto judeu quanto cristãos, aguardem um Messias que de fato foi prometido pelo próprio Deus. Isaías ficou conhecido como profeta messiânico, mas Zacarias também. Seria o segundo, né? Mais messiânico. Nós precisamos muito de Zacarias nesse sentido. E é um livro pouco explorado pela teologia. Né? Igual eu falei, assim, os profetas menores são livros que não são usados assim, eles são usados para estudo, mas no sermão pouco explorado, né? Pouco explorado.
Difícil ver um sermão sobre Sofonias, né? É muito difícil. Mas eu acho que está muito dentro da dificuldade de entendimento mesmo cronológico da profecia. É por isso que material sobre isso é tão importante, né? Eu acho interessante os profetas menores, vamos falar assim, já que estamos conectando uma questão de explorar mais isso na pregação, por exemplo. Numa pregação cristã, o pregador ele pode ver nesses textos dos profetas menores, ele pode ver o seguinte: aquela antiga história de juízo, arrependimento e conversão. Todos esses livros dos profetas menores passam por essas etapas. O livro de Sofonias, o livro de Zacarias também é aquela etapa de julgamento, promessa de arrependimento e de restauração e a salvação final. Então tem como pregar de maneira cristã o Antigo Testamento, se eu posso dizer assim, né? Então tem como esses livros não serem subestimados e explorados de uma maneira cristã. A gente perceber essas etapas: juízo, arrependimento, conversão. Eu acho que, assim, na verdade, isso não é um achismo, é algo que é comprovado. Há um certo receio com o Antigo Testamento dentro da teologia cristã, por acreditar que o Antigo Testamento não tem mais validade, por conta da lei. E há, de fato, não tanto conteúdo do Antigo Testamento quanto há do Novo. Há um certo preconceito, e a verdade esse é um preconceito totalmente errado, porque a Bíblia ela é palavra de Deus como um todo. Então, quanto mais a gente entender isso e acreditar que, de fato, que Deus está falando desde Gênesis a Apocalipse com o mesmo poder, com a mesma veemência, a gente vai ter uma melhor compreensão das Escrituras, até porque quem escreve um Novo Testamento escreve dentro do entendimento totalmente judaico. Totalmente judaico. Está estruturado dessa forma. Então, eu acho que a gente precisa mais se dedicar, e a lição da EBD veio muito forte para isso, para a gente se dedicar mais ao estudo dos profetas menores e ter um entendimento melhor, realmente, porque há profecias ainda a se cumprir. Verdade. Eu vejo muito essa questão, que Deus está recontando essa história de julgamento, arrependimento, conversão. Eu acho que isso deveria ser bem melhor explorado, sabe? Aquele livro As Escrituras Dão Testemunho de Mim, ele é organizado pelo D.A. Carson. Maravilhoso o tema dele. Aí tem um comentário bacana lá sobre os profetas menores. Acho que é de William Bullmore, eu acho que é esse o nome dele. Aí ele comenta essas etapas passando pelos profetas menores. Porque para um cristão, fora desse pano de fundo, de julgamento, mas por que Deus está julgando? Deus julga mesmo assim, historicamente, para que isso tem que acontecer? Então, Deus vem com ameaças. E um cristão precisa entender por que Deus chega primeiro com ameaças. O Robert Sproul, uma vez, ele estava falando sobre um assunto, sobre a salvação. Ele conta que uma pessoa estava evangelizando, dizendo que as pessoas precisavam ser salvas. Aí um rapaz interrompeu o evangelista e falou assim: mas eu preciso ser salvo de quê? Aí o evangelista pensou: é mesmo. Do que eu preciso ser salvo? Aí o R.C. Sproul já responde no livro. Ele não conta o que aconteceu nesse evangelismo. O rapaz perguntou: eu preciso ser salvo de quê? Ele não conta como que termina a história. Mas no livro ele diz: a primeira coisa que a Escritura ensina, e como ela ensina isso nos profetas menores. Como ela ensina isso nos profetas menores. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ser salvo de Deus. Deus está chegando. O dia do Senhor está vindo. Ele vem para medir, diz Zacarias. Então o dia do Senhor está vindo, né? Todos os profetas passam por essas etapas. Isso aí é um prato cheio para um cristão. O R.C. Sproul diz: você é salvo de Deus, porque você está no caminho dele e ele vai passar. É a ideia da Páscoa, né? Os israelitas no Egito, primeiro, eles foram salvos de Deus. Salvo de Deus. Deus ia matar os primogênitos deles primeiro. Eles perceberam isso. Talvez a gente faz uma leitura bem bonitinha lá da Páscoa. Nossa, que coisa bonitinha. A gente não vê. Os primogênitos dos judeus foram poupados, dos israelitas foram poupados de um massacre, porque eles estavam no caminho de Deus. E aí Deus passa por cima deles. É isso que é Páscoa.
Então, a primeira ideia de salvação, a primeira etapa é a gente tem que ser salvo de Deus. Deus está chegando, você precisa se salvar do caminho dele. Você está no caminho dele. Então, salvos de Deus, por Deus, para Deus. Os profetas menores falam disso. Zacarias, tem um livro muito interessante, que é de um escritor holandês, que fala Por que a Cruz? É o título do livro, Por que a Cruz? E nesse livro ele fala que, de fato, a cruz é simplesmente por um motivo. Porque a gente vê no carnaval que aconteceu, eles colocando uma luta na cruz entre Satanás e Cristo, como se Satanás fizesse parte dessa luta, e Satanás não tinha nada a ver com isso. Satanás era apenas mais um figurante no cenário. A luta que estava acontecendo de fato... As pessoas veem um dualismo muito forte, né? Existe o Jesus do bem e o Jesus do mal. Exatamente, só que na verdade era o amor de Deus e a sua misericórdia em guerra. A justiça de Deus e a sua misericórdia em guerra. Era Deus lutando consigo mesmo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava fazendo essa obra. Então, isso é bem claro nos profetas, como você disse. É uma salvação da parte de Deus. Deus mostra o pecado, Deus acusa o pecado, dá a solução, diz arrepende. Não arrependeu? Deus executa o juízo, depois do juízo Deus vem novamente dizendo, vocês vão se arrepender agora? Vamos se arrepender, e Deus está aqui. E aí vem as promessas de perdão, de salvação. Isso é tão interessante, né? Que há um versículo em Isaías capítulo 1, versículo 18, que diz assim, ó, que Deus está aberto para conversar com o povo. Que o próprio Deus diz assim, ó, e o versículo é assim, ó, vinde e raciocinemos, diz o Senhor. Deus está dizendo assim, ó, qual dos deuses que vocês estão me deixando para seguir fez mais por vocês? Vamos conversar aqui, coloca na mesa, vamos chegar a um raciocínio. Se vocês me provarem que esses deuses fez mais por vocês, tudo bem, seguem eles. Então Deus está convidando o povo para um raciocínio lógico, dizendo assim, ó, eu sou o vosso Deus, eu que livrei vocês do Egito, eu que estou fazendo vocês passar por tudo isso, eu que estou abençoando vocês. Então Deus é tão misericordioso, e essa misericórdia é tão evidente nos profetas menores, que Deus mostra o juízo, Deus aponta o juízo, e Deus diz assim, ó, há um arrependimento se vocês decidirem. E isso está bem claro no livro do profeta Zacarias, até com o futuro, dizendo assim, ó, eu vou salvar vocês, mas ainda há um futuro de esperança para todos vocês. Interessante. É o derramamento do Espírito de graça e súplica, né? Ele tem inclusive uma das profecias é que Deus vai eliminar o pecado de toda a nação num só dia, diz Zacarias, né? Que é a purificação. Purificação. É aquele dia, né? O Yom Kippur, o dia da expiação, né? Dia da expiação. Né? Isso se cumpre em Cristo. Isso se cumpre em Cristo. Porque o judeu, de fato, tem essa data. E, de fato, tem essa data do Yom Kippur, que é um dia no ano, que está em Levítico 16, que é um dia em que Deus expiava o pecado do povo. Só que em Cristo Jesus, todo dia temos a oportunidade de Cristo expiar os nossos pecados. Eu acho interessante, Kaique, que esse dia ele acontece dentro da história. Eu acho que a mente hebraica, Deus fez essa mente hebraica, cristã, pensar assim, porque ela é uma salvação histórica. É isso que mostra a nossa diferença. Né? E até a palavra, é até interessante que até a palavra Yom em hebraico, que é traduzida como dia, ela pode ser traduzida como ano, como séculos, como o tempo em si. Não está resumido só o dia de 24 horas. Então a expressão Yom Kippur, que é dia da expiação, pode ser o ano da expiação, o século da expiação, o milênio da expiação. Entendeu? As outras religiões, elas têm outras visões distintivas de salvação. Né? Algumas envolvem ideias metafóricas de salvação, mas uma salvação histórica de que um homem vem no dia 14 de Nisan e promove o dia da expiação, e que aquilo que aconteceu historicamente há tanto tempo atrás muda a minha vida hoje, né? 12. Né? Como que uma coisa tão histórica assim, é muito palpável, é muito assim... O próprio Deus disse que o cordeiro tinha que ser sem defeito, né? Fala para o povo da nação de Israel assim, ó, escolhe um cordeiro, e esse cordeiro que vocês precisam escolher não precisa ser só sem defeito, você precisa dividir ele com a família que for menor do que a sua. Então é um cordeiro realmente que faz parte dessa comunidade, é um cordeiro que está a uma limpeza, uma purificação, uma expiação mesmo social, disponível, comunidade, entendeu? Isso é muito interessante, e Cristo vem cumprindo isso, né? Cristo vem cumprindo isso. Isso aí. Você falou sobre a purificação do povo. Tem uma mensagem também para a purificação do templo, né?
porque está reconstruindo e aí parece que Deus está requerendo que o templo também, porque no reinado de Manassés o templo, a manifestação religiosa era uma manifestação pagã. E agora, passando por Josias e no ponto que está as profecias de Zacarias, ele cobra também que essas manifestações sejam purificadas. Exista uma santificação nisso. Zacarias também chega a profetizar também essa purificação, né? Os sacerdotes, os que estão envolvidos com a adoração, com o culto. Isso é muito aplicativo demais, né? Demais. Eu penso que é muito importante. Na verdade é que o Antigo Testamento ele é muito rico, né? E a gente vê essa purificação. E rico de aplicações. Rico de aplicações. É porque o que o pastor Marcos acaba de falar é exatamente a vida diária, né? De purificação o que eu vejo durante a sua fala é o que eu investiguei uma vez num livro do Thomas Hummer, chamado A Origem de Javé, né? Ele faz um comentário não tão ortodoxo nesse livro, mas percebendo que durante a história de Israel, Kaique, houve várias tentativas de tornar a religião de Israel politeísta. Inclusive, Yahvé era várias vezes identificado como Yahvé Baal, muito. Yahvé Moloch. Até Elohim, na tradução hebraica, né? Elohim é uma pluralidade. É isso que deuses, você está falando. Né? Deus, de fato, o significado é deuses. Havia... por que eu digo que as investigações do Hummer não são tão ortodoxas? Ele é um cristão, aparentemente de linha liberal, e ele acredita que haviam estátuas físicas de Yahvé dentro do templo, nas pesquisas arqueológicas dele. Num certo sentido, as conclusões dele podem estar erradas, mas num outro sentido... Faz sentido. Pode ter acontecido exatamente isso. As pessoas carregavam... esse é os dados que ele tenta apresentar. Eles carregavam uma imagem de um homem assentado... Um homem em ouro puro, assentado num trono para dentro do templo. E esse homem tinha uma esposa. A esposa dele se chamava Azerá, ou Astarote. Então a esposa de Yahvé seria Astarote. Mas não é o javismo bíblico que a gente está falando aí. Não é o verdadeiro culto ainda. Deus não tem uma consorte, uma esposa. Deus tomou Israel para ser a noiva dele. Deus não tem uma esposa. Mas o baalismo corrompeu tanto doutrinariamente, religiosamente a vida de Israel, o culto que o pastor Marcos está falando, que havia até uma religião javista, baalista, que acreditava, não, ele tem uma esposa também que é Astarote. Porque, na verdade, ficou totalmente desconfigurado. Era até muito difícil não ter essa... O panteão cananeu, isso aí é panteão cananeu. Isso é até muito difícil não ter essa... Como que eu falo assim? Essa mácula no meio de Israel, porque Israel estava no meio das civilizações cananeias, os filisteus, os amorreus, nações que, na época que não chovia, sacrificavam aos deuses. Israel estava ali, cara, não tá chovendo, não tá coisando, ali vai ter uma festa a Baal, dizendo que eles vão sacrificar e vai ter chuva, vai ter frutificação na terra. Então Israel se corrompia, né? E isso é tão interessante que você vai falar sobre a religião, as pessoas construírem imagens, faz sentido, em nome do Senhor. Isso acontece em Êxodo 32, que eles constroem o Egel Hazavad, que é o bezerro de ouro. Eles constroem o bezerro de ouro e dizem assim, ó, este é o nosso Deus, falando do Deus de Israel, que nos tirou do Egito. Já havia a tentativa de corromper. Né? Foi onde Deus intervém e é destruído o bezerro de ouro. E não só em outros deuses, mas principalmente as práticas. Você vê que no livro de Zacarias, eu entendi aí, é fato, Manassés mesmo colocou seus filhos ao Deus Moloque. Né? Então, existiam essas práticas mesmo, mas aqui, como o trabalho de Ageu, o trabalho de Josias está muito forte de restauração do povo de Israel, algumas práticas você vê que Deus orienta Zacarias, tipo o jejum.
o jejum é uma prática desse povo que crê em Deus. Mas essa prática parece que eles estavam realizando o jejum de uma maneira que Deus estava vendo e falou, não, tá errado isso. Esse é um tipo também de purificação. Interessante. Esse é um tipo de purificação, porque não só você arrancar os ídolos... Que tá lá escrachado, todo mundo vê que é uma idolatria. Dá uma olhada, você não tá fazendo isso mecanicamente. Por baixo ainda, uma coisa mais sorrateira, igual isso. Tá na hora também de vocês observarem isso. Colocar uma purificação ao povo, mas também nas práticas do templo, o modo de piedade verdadeira. A piedade verdadeira. Fazendo um alinhamento, né? Hoje se utiliza muito essa palavra, né? De que até as disciplinas espirituais precisavam ser alinhadas. Nossa. E Zacarias foi também esse instrumento de despertamento nesse sentido, né? Johnny, você, inclusive, o Johnny tem um negócio... Johnny tem uma coisa, ele é professor de apologética. Apologética, né? Defesa da fé. A demonstração razoável, se a gente pode se chamar, da existência de Deus. Por que a existência de Deus e a existência do mal são compatíveis, né? Já tá despertando para acordar, Eu acho que o despertador para eu acordar. E nós temos algumas aulas lá no Bleia Curso. Se a pessoa for lá no site, hoje nós temos aí em 30 aulas, mais ou menos isso, 20 a 30 aulas, que compensa muito o aluno colocar. Vamos gravar mais aulas, mas lá tem algumas aulas de... Apologética, defesa da fé, a gente aborda sistemas de defesa da fé, tem muitas abordagens diferentes. A chamada abordagem mais pressuposicional, ela estuda mais os pressupostos do que a gente está discutindo, tentando defender. Tem a abordagem mais evidencial, que é quando nós dialogamos com alguém que está pensando ou pensando contra o cristianismo, baseado em evidências. Então a gente discute baseado em evidências também. É um outro tipo de abordagem, com as suas limitações também, com as suas possibilidades. Então o Bleia Cursos é forte nisso aí, na apologética. A plataforma está ativa. Tá, o site é só a pessoa entrar lá, BleiaCast, lá dentro tem o Bleia Curso. Vamos retornar, quero falar olhando para cá, vamos retornar fazendo as aulas. Verdade. E dando, vamos dizer, maior conteúdo ali. Mais subsídio. Mas o aluno que quiser, hoje mesmo já pode ouvir aí algumas aulas com o Johnny. Cosmovisão. Interessantíssimo. Né? Cosmovisão faz diferença demais, pastor Marcos. Tem aula gratuita sua lá no YouTube. Tem aula gratuita. Lá a pessoa pode seguir aqui mesmo, ó. Já vai pegando alguns vídeos, bem lembrado, ó. Você pegando alguns vídeos, tem uma produzido pela equipe incomparável do Bleia. Essa equipe aqui que vocês não estão vendo, eles estão nos nossos bastidores. A beleza dos bastidores. Né, pastor? Eles são fortes, né, pastor? Para editar, né, edita tudo, corta tudo. Queria até fazer um desafio para você lançar um e-book um pouco falando sobre isso. Apologética, né? Apologética. Tá na hora de escrever lançado, livro, na verdade, missão dada é missão cumprida, né, Caio? Tá na hora de publicar livro. Né? Publicar. Por quê? Porque como nós estamos falando aqui sobre algo tão importante que Zacarias profetizou, eu penso que esses capítulos de Zacarias, ele é muito atual, ele é um jornal de agora mesmo. Ele consegue, Zacarias consegue falar comigo assim, e eu começo a ver que esse é um sintoma, né? Purificação do povo, levando ao arrependimento, pregando uma mensagem mais
A piedade verdadeira. A piedade verdadeira, uma mensagem também cristocêntrica, uma mensagem que aponta para Cristo. Né? Eu acho que essa é a necessidade da igreja do Senhor. Essa mensagem da purificação do templo mesmo, para um culto de verdade, é muito interessante. A purificação do culto, do ritual. Eu acho que isso é muito atual para a gente. Porque a gente vai nos envolvendo num ativismo muito grande e a gente, às vezes, deixa de perceber, de fato, se esse culto está alinhado com a vontade do Senhor. Havia leis no Antigo Testamento de purificação. Até do mofo. Até da traça. A gente lê aquelas coisas e a gente não percebe o que tem por trás daquilo. Verdade. Aí eu estava lendo um autor, o Peter Littert, né, que ele diz que lá em Mateus 23, quando Jesus sai do templo, que você falou, o templo de Herodes, Jesus sai como o purificador do templo. Ezequiel teve uma visão da glória de Deus saindo do templo. Mas não era algo positivo, era algo bem difícil de ver. E Jesus, nos evangelhos... Por que eu estou citando esse caso? Porque o pastor Marcos está falando da necessidade da purificação. Isso é urgente para Cristo. Cristo entra nos evangelhos dentro do templo como purificador do templo. E ele não é bem recebido. Eles não escutam a mensagem dele. Então o Littert diz, ele sai de lá falando os ais para os fariseus. As ameaças dele, porque o templo não foi purificado. E a glória saiu do templo de novo, né? E aí ele começa. Aí vem o sermão profético das pedras que não ficariam. Eu acho esse versículo a mensagem de julgamento é uma mensagem cristã. O julgamento começa pela casa de Deus. É assim que começa nas Escrituras. Né? Pedro diz isso na carta dele. É assim que começam os julgamentos de Deus. Não começa de lá fora para aqui dentro. Começa da casa de Deus o julgamento. Essa é a força da purificação, né? Sim. Tem um versículo que fala aqui em Zacarias 6, versículo 12, dizendo assim: E fala-lhes, dizendo, assim o Senhor dos Exércitos diz a vós, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Essa expressão é maravilhosa e a gente vai comentar sobre isso, se der tempo. Ele crescerá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará consigo a sua glória. Ele se assentará e governará sobre o seu trono. Ele será sacerdote sobre o seu trono e haverá conselho de paz entre os dois. Olha só. Né? E até uma profecia, de fato, que Mateus diz, que não faz sentido porque não aparece na língua hebraica. Que ele será chamado Nazareno. Não existe essa profecia no Antigo Testamento. Né? Ele será chamado Nazareno. A verdade é que aparece a expressão de fato renovo. A expressão renovo é praticamente a mesma fonação da palavra Nazareno, que Nazareno é Natzarat, ou Natzarot, e renovo é Natsar, que é renovo. É por isso que a profecia dos profetas diz assim, e surgirá um rebento, um renovo da raiz de Jessé. Então é nisso que Mateus encontra a profecia. Ele será chamado Nazareno. E aqui, mais uma vez, Zacarias está dando uma confirmação dessa profecia. Eu vejo nisso aí, Kaique, uma coisa muito interessante, como que Deus trabalha com a hermenêutica judaica. É lindo. Eu tô lendo Hebreus e ele fala assim, olha, o Melquisedeque é rei de justiça, mas ele primeiro é rei de paz. Aí eu, na minha mentalidade, assim, mas como assim rei de paz? Rei de justiça? O que é isso? É as palavras. Para o hebreu, até as palavras é questão de hermenêutica. O nome dele é... rei de justiça, só que a cidade que ele vem é Salém. Para mim também não faz sentido, mas pro hebreu faz, porque ele não tinha os símbolos vocálicos, né? Então algumas palavras eram a mesma coisa de outras palavras. Então Shalem, Shalom, paz, é tudo a mesma coisa. E ele é rei dessa cidade, então ele é rei de justiça, rei de paz, né? Por isso que eu tô lendo Mateus, ele será chamado Nazareno. Mas nunca li isso. Não faz sentido, né? Você não leu mesmo, né? Você tem que entrar dentro de uma hermenêutica que existiu nisso para isso acontecer. Por isso que o entendimento nessa questão do entendimento linguístico é tão interessante. Deus inspirou a Bíblia assim, né? Tem até um livro que é daquele rapaz que é presbiteriano, que ele escreveu, inclusive, se eu não me engano, foi pela CPAD. Ou foi pela Thomas Nelson, eu acho que foi Thomas Nelson, o Paulo Wong, e Deus falou na língua dos homens. E nesse livro ele fala exatamente o poder da comunicação
da língua de Deus. Porque diferentemente do que os judeus acreditam, que Deus só fala em hebraico, não é que Deus só respondia a oração em hebraico, não. Deus usou a língua hebraica para se comunicar com o povo. Deus não fala em hebraico. Entendeu? O hebraico não é o idioma, né? Ou de origem de Deus. Não, Deus usou a língua hebraica para se comunicar. Assim, hoje, como ele usa a língua portuguesa para falar com a gente, e assim. E eu diria, usou a língua hebraica e até esses conceitos por trás da língua hebraica. Cultura, da maneira como eles usavam a língua também, né? A cultura. Se Ageu preocupa com o ambiente, que é a restauração, a reconstrução de um templo, Zacarias já pensa, vamos dizer, de como apresentar um culto, uma adoração de maneira purificada, de maneira santa, de que tem o amém de Deus. Né? E existe uma teologia do culto. Eu penso que ninguém pode inventar o culto. Eu acho que o culto está descrito no livro. É óbvio que a linguagem que nós aplicamos no culto, mas existem elementos do culto. Nós temos uma maneira pelo qual Deus nos ensinou que a gente tem que cumprir. O próprio Malaquias, que nós vamos falar daqui a pouco, no próximo, vai falar um pouco sobre o culto também. É uma antecipação de Malaquias, né? De Malaquias. E aqui também nós já começamos a ver um despertar de Deus referente ao culto. E essa maneira litúrgica, hoje parece que há uma aversão da liturgia. Há uma aversão da liturgia. O James Smith, você gosta tanto? Que... o James Smith sobre liturgia, né, pastor? Não é? Eu acho que o ministro, o sacerdote, ele tem que conhecer, sim, liturgia. Ele tem que saber o valor. Os ritmos, eles fazem muita diferença na nossa vida. E isso não é algo mecânico. Isso não pode ser algo mecânico. Não. Isso tem que ser algo com sentido, com significado daquilo. Ele vai fazer aquilo sabendo que aquilo ali tem um significado muito grande e passar isso para o povo. Mas o que eu vejo é uma quebra total da liturgia, da ortodoxia. Tem um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, que ele disse que a gente tem um... Qual que é o nome dele? Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Ele é muito publicado pela editora Voz. Tem muitos livros dele interessantes pela editora Voz. Aí tem um que ele trabalha sobre um sintoma grave da nossa sociedade. E esse livro dele dialoga demais com o que o James Smith, que é um teólogo neocalvinista, pentecostal. É verdade. O que o James... Quem achou que estava sozinho, tá ouvindo o Blackcast e falou assim, uai, tem mais outro igual eu? Tem mais. Isso é um perigo, né? Uma linha bem tênue ali. É uma linha bem tênue. O Byung-Chul Han fala que a gente vive num sintoma, Kaique, de desaparecimento de ritos. Só que como não tem nada para ficar no lugar, a gente, na verdade, ganha outros tipos de ritos desconfigurados, sem sentido. O que é a ideia? A ideia é de que quando você é contra uma liturgia bíblica, embasada nos profetas, como o pastor Marcos já está colocando, quando você acha que tudo isso é só uma questão de ritmo, de mecanismo, de ritmo e de mecanismo, e você não enxerga um valor nisso, o James Smith é muito assim de que a nossa geração ela vive sobre uma grande expectativa sobre o que é espontâneo. O espontâneo tem um valor, Kaique. O que é espontâneo tem valor, pastor Marcos. Sim. Mas o espontâneo não pode suprimir o ritual. A disciplina. A disciplina. Né? Desde o Antigo Testamento, Deus trabalhou para construir essa disciplina. E ele não achava que isso era só um mecanismo para alguma coisa funcionar. Ele achava que ritmos, como na música, um ritmo, uma frequência, é mais do que uma frequência, né? Uma liturgia é mais do que só um rito. Ela interfere. Sim. Mãos levantadas. Fechar o olho. Joelhos dobrados. Joelhos dobrados.
Um gesto no corpo é um movimento na alma. Sim. Né? O C.S. Lewis escreve aquele livro que fala do diabo velho, ensinando o diabo novo. Ele falou, muito cuidado quando você vai dormir e você vai orar, que você tenta, vamos dizer, orar na cama. Não precisa. Não precisa ajoelhar. Quando ele pensar em orar ajoelhado, fala pra ele que não precisa. Você tá muito cansado. Que todo mundo ora deitado de vez em quando. Todo mundo ora deitado. Eu vou orar aqui, Deus vai receber. Porque Deus ouve a oração em Deus qualquer lugar. escuta a gente em pé ou deitado. Então, tanto faz. Mas aí, né? O diabo fala, mas aí ele perdeu a reverência. E Deus não aceita essa oração irreverente. E tem um sentido. O que o pastor Marcos falou? Isso é muito Deus escuta a gente de qualquer forma. Não é verdade. Isso é muito verdade. Mas por que então dobrar o joelho? Porque as coisas têm um valor no final das contas. Tem um valor. Quando você dobra o joelho, você está reconhecendo que Ele é Senhor. É uma postura. Você está se submetendo, é uma postura mesmo de alguém que reconhece Ele como um Deus. Submissão, obediência, né? Então esse é um rito importante de quando você dobra os joelhos. Por isso que aquele livro, o senhor gosta muito dele, que é A Celebração da Disciplina, do Richard Foster, ele é maravilhoso. Aquele livro, de fato, é para quem assim está acreditando que não precisa de disciplina espiritual. O Richard Foster escreve de maneira fantástica a Celebração da Disciplina sobre as disciplinas espirituais, o jejum, a oração, que precisa ser. Eu tive um pastor que me falava, Caio, você não sabe que orar, você vai ajoelhar ali e vai orar? Escreve no papel o que você quer orar, o objetivo da sua oração, para que você tenha disciplina. A gente olha para isso e fala assim, não, mas esse negócio aí tá meio parecendo religioso demais. Meio mecânico. A nossa visão, o Caio, que é isso? A nossa visão hoje é uma visão desaparecimento de ritos. A gente fala, não, Deus não gosta desse negócio mecânico. Aí a gente acha que Deus vai gostar da nossa desordem. A gente escuta de um dos grandes sermões da história, que foi do Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de Deus virado. Você pensa, nossa, eu queria pregar desse jeito. Aí alguém diz, mas ele pregou lendo. Aí você, isso não pode estar acontecendo. Não faz sentido Essas nenhum. Duas coisas ao mesmo tempo. Não pode ele deve ter corrido no meio da igreja. Ele leu correndo. Tem um cara que tá gravando no Instagram e ele faz tudo correndo. Ele tá famoso por isso. De certo que ele fez isso. Ele leu correndo, né? O sermão dele, né? É crente, né? Inclusive. Ele é crente. Ele corre passando roupa assim, né? Ele corre atendendo o telefone. Tudo ele faz correndo, né? Talvez fosse assim que o Jonathan Edwards fez, pra ficar emocionante a leitura dele. É porque é um sintoma da nossa geração, né? Tudo correndo, né? Tem que ser algo mais espontâneo. O culto não tem hora para começar nem para acabar. A gente não segue liturgia. Uma vez eu conversei com uma pessoa de uma determinada denominação, não era bleia, viu? Não era bleia, era de uma determinada denominação. E eles falaram assim, olha, lá na minha denominação somos contra a liturgia. Eu falei, sério? Vocês chegam 4 horas da tarde para adorar? Não, todo mundo chega 19h30. Por quê? Vocês são contra a liturgia. Um começa orando, o outro pregando, cada um faz o que quer. Um toca saxofone, o outro faz o que quer no culto. Vocês são contra a liturgia. Não, todo mundo tem que sentar, orar, depois fica de pé, depois senta de novo. É verdade que as pessoas não sabem o significado das palavras de verdade e tá achando que tá acontecendo tudo. E aí? Aí ele começou a perceber que eles tinham liturgia. Ele tava, na verdade, sem saber com quem que ele tava brigando. Né? O que eu entendo que é a gente ser contra a liturgia? Quem tá assistindo, não, eu sou contra a liturgia. Você quer ser contra a liturgia? Então você vai meio-dia para a igreja, o outro vai 6 horas da tarde, você chega lá, se quiser já ir lá pro púlpito e dobrar o joelho, você vai lá, se quiser ficar lá no fundo também. É assim que é uma igreja sem liturgia. Cada um chega no horário que acha melhor. A única regra é espontaneidade. Essa é a única regra. Espontâneo. Cai no chão, seja espontâneo o tempo inteiro. Eu vou dizer assim, pra mim, eu acho que tem 2 cultos que eu não gosto. É o culto rígido. É o culto que é tão programado que não cabe ali mais... Nada espontâneo. Algo que o Espírito Santo está gerando espontaneamente. Dinâmico. Eu acho esse eu acho até o pior.
Mas o culto que ele é, vamos dizer... O sacerdote fica de costa para todo mundo ler no papel. O culto também que ele é... Vamos dizer... Só luz e fumaça. Tá? Não... Tem dois extremos. No primeiro só tem vela e costa. No segundo só tem luz e fumaça. É dois extremos. Eu acho que eu também não é bom qualquer um dos extremos, não. Que eu falo assim, esse é um, né? O rígido. E o outro é aquele improvisado. É o que não tem organização. Improvisado. Não tem organização nenhuma. Ele chega fala assim, aí que a gente vai ver. Que ele fala assim, você tá com a palavra hoje aí, você pode pregar, meu irmão. Não, ele fala assim, Kaique vai cantar uma música, Kaique. Não. Eu vou não. Ah, não. Então não é o Kaique, então vai o Zé Carlos, vai o fulano, vai o Zé Gabriel. Por que é necessário meu Deus, entender de teologia do culto e, de fato, de maneira litúrgica? Porque você não fica nem no rígido e nem no improvisado. Só no dinamismo improvisado de última hora. Não é religiosidade, né, pastor? Isso não é religiosidade. Isso é disciplina. A gente confunde liturgia com religiosidade. Aí vem, eu vou falar algo aqui que eu acho interessante aqui. Primeiro, assim, essas palavras assim, ó, sistema, religiosidade... Doutrina... Não, isso é religiosidade. Isso é um sistema. Uhum. Esse é um tipo de aversão para o cara colocar o que ele pensa, quiser. O que ele quer. É mais perigoso, com todo respeito a ele. Perigoso. Você entendeu? Com todo respeito a ele, você tá fazendo o seu sistema, velho. Uhum. Ele vai fazer a liturgia dele. Ele vai fazer o seu sistema. Você não, você é contra o sistema. Ah, não, você... Não, aquele sistema que eu estava... Marcos, o Nietzsche... O sistema que eu estava... Eu vou apelar pro Nietzsche. O Nietzsche era um filósofo que falou, sou contra o sistema. Sabe o que ele fez? Ele fez o sistema do antissistema. ele não tem como. Não tem como, é igual que ele... Não existe verdade absoluta. Você falou, você tem certeza? Sim, absoluta. Absoluta. Não faz sentido. Eu vejo o que você está falando. A teologia do Antigo Testamento Deus diz, você vai fazer isso e aquilo. Moisés, isso está muito assim, programado. Mas você vai pôr a mão sobre a oferta. Tem algo espiritual e dinâmico nisso. O judeu colocava a mão sobre a oferta e sabia. O inocente está morrendo no meu lugar. O Francis Schaeffer dizia, o culto do Antigo Testamento se parecem com as artes do happening na França. O que ia acontecer nas artes do happening? A pessoa ia lá para só ter expectativa de ver uma arte. Só que quando ele chegava lá, ele participava da obra. Sim. Ele dizia, mas eu vim aqui só para ver uma coisa acontecer, mas aí eu tô participando também. Eu vim aqui só para trazer um cordeiro, agora eu tenho que colocar a mão sobre a oferta também. Você é parte do culto. Tem programação. Sim. E tem a dinâmica do espírito nela. Legal. Essa é... A liturgia é o leito pelo qual o rio do Espírito está fluindo sobre nós. Né? E a gente vê isso Richard acontecendo. Foster. A liturgia é um leito, é um canal. A liturgia faz só o canal. Ele tem 2 livros a respeito disso, né? Tem, inclusive um é histórico. A liturgia faz o leito, Kaique. E aí o rio flui do Espírito. E a gente vê essa liturgia acontecendo no livro de Esdras, exatamente na reconstrução ali. Na verdade, no livro de Neemias capítulo 8, quando Esdras constrói um púlpito, o pessoal constrói um púlpito, coloca uma parte da direita, uma parte da esquerda, e ali é uma liturgia, o povo de pé, e Esdras começa a ler o livro da lei, todo mundo de pé, ouvindo, Esdras está lendo. E as pessoas que... E o livro vai dizer... E a consequência é forte, né? A Bíblia vai dizer no livro de Neemias capítulo 8 que enquanto Esdras lia, as pessoas em pé, durante todo o dia começavam a chorar, se desesperar somente pela liturgia. Não era só... Um púlpito, uma fala, um sistema de oratória empregado, até porque não existia microfone. Isso acontece no tempo de liturgia e as pessoas choravam, ouvindo o livro da lei sendo lido. Ouvindo o livro da lei. Então é isso, tem espaço para as duas coisas, elas não são opostas, né? A liturgia, na verdade, é para gerar disciplina em nós. A liturgia, a gente precisa definir, a gente precisa entender o que é religiosidade, que é o extremismo da fé, e o que é aquilo para nos gerar disciplina. A gente precisa de disciplina espiritual, não só o exercício do culto, igual o senhor estava falando mais cedo aqui,
comentando sobre a purificação do templo. A purificação do templo, ela se inicia pela purificação dos obreiros que servem no templo. É o que Deus fala para Isaías. Vocês estão me cultuando, vocês estão celebrando a festa da lua nova, vocês estão fazendo tudo. Só que tá errado, vocês precisam se purificar, vocês precisam parar de agredir o órfão, precisam parar de denegrir a viúva, vocês precisam tirar a injustiça das vossas mãos. Depois, vocês precisam se preocupar com quantos cultos vocês fazem. Primeiro vocês se purifiquem, depois o templo, o culto de vocês serão purificados. É isso, acontece nas profecias de Joel, mandando que os anciãos eles se purifiquem, e quem estava lá no templo. Depois ele coloca para o povo, vai até para as criancinhas de mama, chega até lá. Então é algo que de fato tem que pensar sobre isso, né? Sobre essa purificação primeiro de quem manuseia o sagrado. Ter respeito ao sagrado, consideração ao sagrado. Amar o culto, né? Amar o culto, amar o Senhor. Eu penso assim, existe um marketing muito forte para o cara se manter desigrejado, né? Que é o cara que crê igual você crê, igual eu creio, mas que ele não tem igreja. Ele crê, mas ele não pertence. Ele concorda com o Johnny e fala, muito bom, excelente, eu creio da mesma forma. Mas não vou lá. Mas não vou lá, não coloco lá, né? Isso eu vejo que há muitos anos existem pessoas nas redes sociais falando diariamente sobre isso, que é maravilhoso. Incentivando mesmo. E eu falei aqui do sistema, eu sou da Assembleia de Deus. Eu conheço a história da Assembleia de Deus. Beleza do culto da Assembleia. Eu conheço a história. Para eu fazer parte dessa história, eu tenho que concordar com a história e fazer com que essa beleza seja apresentada para meus filhos e os meus netos. Quando alguém diz que o sistema da Assembleia de Deus... É só uma coisa oca, vazia, né? Ele tenta depreciar. Que isso não faz mais sentido. Que não faz mais sentido, ele deprecia isso. Ele está montando o dele. Pode observar que ele está colocando o dele. É o sistema antissistema. E a coxa de retalho é grande, porque ele pega lá o da Assembleia, pega um pouco e vai formando uma coxa de retalho. Aí ele não inventou. Ele só pegou... Fez uma salada. Só retalhou. Só retalhou aí. É maravilhoso. Olha. Então... E o perigo, quando a gente retalha assim... Deixar claro. Quando isso antigo, eu acho que lá da década de 90, quando o Caio Fábio falou assim, de que ele... Não, aqui não tem igreja. Aqui é o caminho da graça. Mas caminho da graça é uma igreja. Caminho da graça é uma igreja. Ele não pode. Isso dá um discurso de... Você pode... não precisa ir para a igreja, porque é uma doença. Isso daqui vai deixando... Aos Caios Fabianos. Você tá ouvindo bem daí, Wallace? Deixando claro o meu respeito. Eu acho perigoso, pastor Márcio, porque dá uma sensação, não estou dizendo que é isso que é intencional, mas dá uma sensação de discurso de poder. Quando diga assim, nós aqui não somos igual a vocês, cultuando num sistema ou numa igreja, nós não somos uma igreja. Isso para mim dá uma sensação de discurso de poder, porque você se coloca num ponto neutro. A neutralidade é um mito, ela não existe, a neutralidade. Não existe. Aí quando você e o Kaique estão falando um assunto, eu falo assim, olha, eu não concordo com nada disso porque eu tô acima desse assunto. Na verdade é que você está criando uma nova eu tô criando uma nova ideologia, me colocando de uma maneira mais superior. E a verdade é que todas as seitas, todos esses sistemas, todas as religiões foram criadas a partir de algo, a partir de uma crença que se tornou um antagonismo na mente de quem criou. E a pessoa falou assim, não vou crer mais desse jeito. Então eu vou criar a partir disso. E acaba que meio que maquiou e se tornou algo, se tornou uma nova religião, uma nova crença. Foi maquiando, sim. Exatamente. Né?
Tamo junto. Foi maquiando. Eu quero agradecer a vocês. Muitos vai maquiando e maquiando. Né? Eu quero agradecer a vocês. Obrigado, Kaique. Obrigado. Isso, pastor. Sempre uma honra. O Alex corta essa parte aí. Muito bom. Eu quero agradecer a você por causa desse esclarecimento tão muito bom. Obrigado, pastor. De Zacarias. É bom estar junto com vocês. E você, Johnny, é uma mente muito brilhante. Que Deus abençoe você ricamente, tá, meu irmão? E quero ver você mais vezes aqui na bancada teológica. A gente Estaremos crescendo aí. em Deus. Faz o propaganda aí para chamar a galera para lá pro Bleia Curso. Você que não se inscreveu ainda, nós temos cursos disponíveis para você em apologética, defesa da fé. Temos curso em pregação também para você, aulas de pregação disponível, como implementar isso. Então procure, tá? Nas nossas redes, no BleiaCast, Bleia Curso, você pode acessar. Temos aulas gratuitas, então você pode conhecer, apreciar nosso trabalho. Você pode apreciar e depois decidir se aprofundar mais e estudar conosco. Estude conosco no Bleia Cursos. Vai ser uma benção. Eu faço esse reforço aqui, dizendo para você de que se você quer crescer mais em Deus, você precisa se exigir um pouco na leitura, aplicar um pouco mais na compreensão do Evangelho, e essas são matérias que eu chamo de essenciais. E o que o Johnny, o que o pastor Enoque, o que eu vou ensinar lá, vai servir para o seu ministério e para a sua vida. Que Deus abençoe você muito. Kaique está aqui, eu quero agradecer, Kaique, pela sua presença mais uma vez aqui, tá bom? Vai estar disponível essa semana lá no Instagram o link para você baixar o e-book gratuitamente. Totalmente vai ser uma bênção para você, tá bom? E vem muito mais coisa por aí, né, pastor? É isso aí. Valeu demais. Valeu. Johnny, muito obrigado. BleiaCast é esse podcast semanal de forma criativa e contemporânea, vem com conteúdo também teológico para ajudar você e toda a sua família. Grande abraço, fique com Deus.